Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui duas perguntas. A primeira eu acho que eu consigo esgotar o assunto, até porque o Robson já respondeu aqui corretamente. A segunda eu vou dar algumas impressões, mas com certeza eu não vou esgotar o assunto, e aí eu quero o comentário de vocês para a gente construir conhecimento junto. Então, como vendo um título que não está mais disponível no site do Tesouro pela corretora? Sim, por exemplo, se é o IPCA 2030 com juros, ou o pré-31 com juros, que o pré-26, né, que pode ser que volte, você pega e vende normalmente. Normalmente, tá? Onde é que você vê? Você vê aqui pelo resgate, ó. Pela taxa de resgate, e já tem o preço aqui. E também no site do Tesouro, lá quando você entra com o seu login, você já vê o preço líquido, então o valor que você vai receber. Então, por exemplo, todo mundo que tem esses prefixados aqui, ou PCA 24, enfim, né? Vários. Você tem aqui as taxas, os preços unitários, tá? Qual é o valor mínimo de venda? O valor mínimo de venda é 001 título, mas tem que ser maior que R$ 30, tá? Então, eles não informam aqui na tabela. Poderiam informar, né? Ficaria até bem paralelo com a tabela de preços e taxas para o investimento. Tem investimento mínimo, podia informar o resgate mínimo, né? Mas é isso, pessoal, é muito simples. Agora, a questão que me veio na cabeça aqui, quando eu li essa pergunta, foi assim, ó. É, e o título comprado da corretora, ou seja, por exemplo, aquele IPCA 60 com juros, ou aquele vencimento de Tesouro Selic que não tem, nunca esteve no Tesouro, e você comprou isso da corretora, tá? Aí a gente pode ter um problema um pouquinho maior, né? Porque a corretora, ela não é obrigada a recomprar de você. Pessoal, isso mesmo, tá? Quando a gente vende um título comprado pelo Tesouro, que a gente comprou, sim, via corretora, porque a gente é obrigado a ter uma corretora como intermediário, tá? Mas quando é do Tesouro, que o Tesouro emitiu mesmo, e o título fica no seu CPF, você não tem problema algum, porque o Tesouro Nacional garante a recompra nos dias úteis, a taxas de mercado, sejam elas quais forem, tá? Então isso aí não é problema. Agora, quando você compra, por exemplo, PCA 60 com juros, tá? Que é o título que mais tem aí na internet comentários, inclusive dos canais da concorrência aí, mas do que eu vi, o pessoal tá falando, tá alertando muito bem, porque realmente é um título que não dá para comprar, pessoal. Não dá para comprar porque eles te vendem com uma taxa muito mais cara, ou seja, te vendem com uma taxa muito inferior ao que está sendo praticado no mercado secundário que a gente consulta no site da Ambima. Então não dá para comprar isso aí, tá? Não dá para comprar porque realmente a gente vai estar perdendo dinheiro. E aí a gente tem uma outra questão. O Tesouro Nacional recompra, tá? Isso tá. As regras do Tesouro Direto, pessoal, tem força de lei, tá? Então, já se você comprou o título da corretora e esse título não está no seu CPF lá no Tesouro Nacional, o que acontece? Você é, tem um título que é, na verdade, da corretora, está no CNPJ. Se a corretora quebrou, entrou na massa falida, né? E não tem garantia de nada, nem FGC. Aí é um problema, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a corretora, então, ela cede esse título para você e ela não é obrigada a recomprar. Então, ela pode recomprar na taxa que ela bem quiser. E isso é mais um problema ainda. O spread, que sempre é 0,12 no Tesouro, claro, seria de bom tom, né, a corretora manter o mesmo spread ou até abolir o spread para o cliente. Né? Afinal de contas, ela quer manter o cliente. Não sei se algumas fazem isso ou não. Até fica a sugestão aí, né? Que a corretora podia abolir o spread, né? Para dar alguma vantagem aí, já que ela vendeu caro para o cliente, né? Já que ela vendeu com uma taxa bem menor, ela podia abolir o spread também. Então, olha só, pessoal, mas não tem nenhuma garantia disso. A não ser que eles te ofereçam um contrato dizendo que eles garantem a recompra tal qual o Tesouro Nacional faz com os títulos que estão no programa Tesouro Direto. Tá? Isso aí é muito importante.
Então o furo pode ser bem mais embaixo, quando o título nunca esteve no hall, tá? Então, prestar atenção muito nisso, que foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu li essa pergunta. Muito bem. Agora a pergunta do Vando é que eu vou dar assim algumas pinceladas e com certeza vocês vão ter mais coisas para comentar. A inflação nasce quando o governo cria mais dinheiro do nada? Sim. Tá? O nome bonito disso é ampliação da oferta monetária. Então o governo amplia a oferta monetária e aí, é claro, surge a inflação. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando e os produtos e serviços são os mesmos. E também quando o dinheiro está em algum investimento gerando juros, aqui não. Não, por quê? Quando ele está no investimento gerando juros, o dinheiro ele tem um custo ao longo do tempo. Tá? Então esse custo aí, a princípio, ele não é obrigatoriamente gerador de oferta monetária, tá? Porque o juro ele acontece com todos os investimentos, todos os bens dados em empréstimo, você vai ter os juros ali, então isso aqui não se comunica com a criação de moeda, tá? Porque é o custo do dinheiro ao longo do tempo, isso é outra coisa, tá? Mas sobre a oferta monetária, como é que tem que ser a oferta monetária numa economia saudável? Bom, então tem que haver uma certa paridade entre dinheiro circulante, né? E o PIB, produtos e bens e serviços, tá? Isso aí tem que ser a relação entre eles tem que se manter ao longo do tempo, tá? Bom, então se você tem mais emissão, você emite mais, o governo emite mais moeda do que o PIB cresce, e o PIB cresce, sei lá, 2% no ano, mas o governo emitiu 10% a mais de papel moeda, você vai ter aí uma inflação de 8% potencial, tá? Então isso pode acontecer. O contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, até houve acusações no passado de que um grande país lá no continente asiático, vocês já sabem qual é, manipulava sua taxa de câmbio para ficar mais barato em relação ao dólar e facilitar as exportações, tá? Então houve uma acusação também no passado de um país manipular isso, tá? Só estou citando aqui, não estou dizendo que é verdade ou não, tá? Eu realmente não sei se é verdade ou não, tá? Eu tenho o benefício da dúvida. Enfim, tá? Isso aí foi discutido no passado, hoje em dia não é mais, mas um país pode emitir mais moeda para desvalorizar a sua moeda e os seus produtos ficarem mais competitivos no mercado exterior, né? Porque aí o seu dinheiro está desvalorizado. E o contrário é verdadeiro, tá? Se o país não emite moeda e o PIB cresce, 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 o que fica raro na balança? Aí o dinheiro fica raro na balança. Então, o dinheiro se valoriza e os produtos caem de preço, porque o país não está emitindo moeda, entendeu? E os produtos e serviços, o PIB continua crescendo. Então achar esse equilíbrio na balança é uma questão da economia moderna muito importante. E aí eu quero fechar o comentário com mais uma informação. Lá em 2008, na crise do subprime dos Estados Unidos, eles fizeram isso. Eles emitiram moeda para resolver uma crise financeira. O que aconteceu? Se esperava uma certa inflação depois que não veio. Por quê? Porque a inflação se transferiu para os ativos financeiros. Olha aí que interessante, né? Então, a Bolsa Americana ficou esticada o tempo todo, de 2008 a 2019. Então, inflacionou os ativos financeiros, não inflacionou a economia real. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Aí emissões maiores ainda. O governo americano emitiu 3 trilhões de dólares, né? Encharcou o mercado de dólares. E aí o que acontece? Agora eles estão vendo que eles passaram bastante do limite do que foi feito lá em 2008 e agora a realidade econômica não perdoou e a inflação veio forte nos países desenvolvidos economicamente.
Então, pessoal, é isso aí. Fizeram muita oferta, né, para evitar uma quebradeira com os lockdowns e fechamentos, enfim, por causa da pandemia. Fizeram tudo isso e agora tem que corrigir, fazendo o quê? Aumentando o juro para tornar o preço do dinheiro mais caro. E aí o dinheiro não vai para a economia, inflacionando os preços. Então, aumentar o juro, pelo contrário, Vando, ele não amplia a oferta, ele diminui a oferta. Porque se você tem um juro mais alto, o que as pessoas, empresas, agentes financeiros vão fazer? Vão tirar dinheiro da economia real e colocar no mercado financeiro. Porque, porque esse juro está tirando dinheiro da economia real e aí vai diminuir um pouco a oferta monetária. Tá? Em resumo, é isso aí. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.